O fim do embargo econômico em Cuba promovido pelos Estados Unidos pode estar mais perto do fim do que a gente imagina, pelo menos segundo resolução da própria ONU. A Rússia volta ao acordo de grãos que tinha saído em retaliação aos ataques que aconteceram na Crimeia por parte do Reino Unido, segundo a Rússia, e da Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte sobe ainda mais o tom e ataca posições próximas do Japão. Para vocês terem uma noção, sirene da Coreia do Sul e do Japão foram tocados. Os Estados Unidos prometem que pode ser o fim do governo do Kim Jong-un. E para finalizar aqui o nosso vídeo, falar um pouquinho também sobre uma vitória super importante da Rússia, que reconquistou, inclusive, a parte administrativa de Kherson, aquele território que fica em cima da porção da Crimeia. Que será, hein? Por que os russos simplesmente abandonaram aquele território? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, meu Instagram, que lá eu sempre vou postando algumas notícias, comentários, para um contato mais próximo que eu tenho com vocês. E claro, você pode me apoiar. E se quiser também me apoiar aqui no YouTube, para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seria muito legal se vocês pudessem se tornar membros do canal. Se não, só seu like, né? Like, engajamento, enfim, já é mais que sensacional também. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, pessoal, hoje a gente teve uma votação na ONU, uma resolução, e ela foi aprovada com uma margem absurda. Estados Unidos e Israel votaram contra, e o Brasil se absteve dessa votação, tá? Que pede pelo fim do embargo econômico que os Estados Unidos promovem contra Cuba. Esse embargo econômico, ele vem num contexto de uma Revolução Cubana de 1959, e aí na década de 60, quando Cuba já estava tomando um caráter bem mais autoritário, bem mais estatizante, nacionalizou-se uma série de meios de produção e propriedades privadas que pertenciam aos Estados Unidos. Em retaliação à própria mudança do regime, a tentativa ali de apoio que a União Soviética ia dar no futuro a Cuba, claro, e a transformação numa sociedade mais socialista, os Estados Unidos, ele exigiu que fossem indenizados todas as nacionalizações que o Estado cubano prometeu contra propriedades americanas. Poxa, cara, antes de 59, com o governo do Fulgêncio Batista, Cuba era praticamente uma extensão, talvez um pouco de exagero ou não, do território americano. Existia a emenda Platt, uma relação muito próxima, domínios americanos e tal. Com a Revolução Cubana, isso foi acabando, e é claro que aquele território, fosse socialista, não fosse, ia acabar se tornando contra o território dos Estados Unidos. Com a nacionalização e com a aproximação com a União Soviética, a transformação no regime socialista, a partir da década de 60, os Estados Unidos ele começou, principalmente em 62, a colocar uma série de obstáculos, colocar uma série de embargos econômicos. Olha, se você não indenizar aqui os moradores, a nacionalização que você fez, eu bloqueio o comércio de alimentos, eu bloqueio o comércio de qualquer tipo de empresa, até as filiais subsidiárias americanas não podem negociar com Cuba. A gente tem, por exemplo, na década de 90, uma lei chamada Lei pela Democracia em Cuba, que ela praticamente assim impediu qualquer tipo de empresa americana de estabelecer algum tipo de relação econômica com Cuba. Cuba alega que desde o de 62, se a gente for contabilizar os últimos 60 anos, Cuba deixou de arrecadar cerca de 154 bilhões de dólares com os embargos americanos, e que isso condena a ilha de Cuba à miséria, ou pelo menos, né, parte ali da miséria de Cuba. É óbvio que existe também a narrativa corroborada pelos mais liberais e pelo mundo ocidental. Poxa, os Estados Unidos é um país. Cuba não está proibido de fazer comércio com outros países. Se bem que alguns, né, respeitam sim esse embargo dos Estados Unidos. Mas via de regra não está proibido. Então, se Cuba não consegue atingir um desenvolvimento econômico satisfatório, não pode jogar a culpa nos Estados Unidos, e sim em outros países. Aliás, e sim no seu próprio sistema econômico, né, que é mais estatizante, dá menos liberdade à propriedade privada. E até a década de 90 é fato que Cuba não se ressentia muito dessa ausência de relações econômicas com outros países, porque tinha um grande apoio da União Soviética. Com o fim da União Soviética, fim da Guerra Fria, o fim dos repasses, Cuba começou a passar por um processo bastante complicado do ponto de vista econômico. Ano passado, a gente teve graves manifestações no território de Cuba, com Miguel Díaz-Canel como presidente, pedindo por liberdade
emprego e medicina. Pô, galera, plena época de pandemia também, né? E Cuba sempre se gabou, né, por ser uma referência, principalmente no aspecto de educação e no aspecto de saúde. Cuba também tem uma dificuldade muito grande ligada à questão energética. A questão energética em Cuba, Cuba gera muita energia a partir de termoelétricas. Só que são termoelétricas, grande parte sucateadas, obsoletas, que não têm as tecnologias mais modernas. E isso vai comprometendo a geração de energia, que compromete a qualidade de vida, que compromete hospitais, compromete qualquer tipo de produção que poderia ser feito no território cubano. Então, Cuba vem atravessando uma crise muito grave. Já teve uma maleabilidade, digamos assim, ao embargo, pelo menos na questão dos alimentos. A gente sabe que o Obama, quando era presidente, ele tentou se aproximar de Cuba, mas não foi uma aproximação que previa o fim dos embargos, apenas uma questão ali relacionada um pouco sobre o turismo, a reabertura das embaixadas, mas não ao fim desse bloqueio econômico em Cuba. O Trump, ele voltou tudo atrás e o Biden fez pouquíssimos avanços, tá? Essa resolução da ONU pede o fim desses embargos, coisa que, novamente, desde 92 já foram aprovados vários fins dos embargos, né? Mas os Estados Unidos, obviamente, não é obrigado a colocar isso como prioridade. A ONU, ela não tem poder deliberativo, ela vai lá e faz alguma coisa. Ela tem poder ali de discursar, de mandar cartinha e tal, e pedir alguma coisa. Então não acho que isso vai mobilizar os americanos pelo fim do embargo econômico. Ainda mais nesse momento de tanta tensão geopolítica global, que os Estados Unidos têm interesses aí muito mais importantes. Beleza? Outra questão também que chama atenção foi a questão das Coreias. Eu relatei para vocês ontem, né, que pela primeira vez a Coreia do Sul disse que um míssil da Coreia do Norte atingiu o território sul-coreano, não o território continental, mas sim o território marítimo, e hoje a Coreia do Norte ela lançou mísseis em direção ao Mar do Japão. Segundo a Coreia do Norte, eram exercícios militares de ataque que pretendiam fazer algum tipo de resposta a alguma ameaça da Coreia do Sul. Esses mísseis, eles iriam para o território japonês, mas eles acabaram caindo no oceano. Segundo a Coreia do Sul, para vocês terem uma noção, sirene foi disparada tanto no norte do Japão, quanto também em cidades da Coreia do Sul, tá? Segundo a Coreia do Norte, foram exercícios que aconteceram tranquilo. Segundo a Coreia do Sul, não. Na verdade, os exercícios militares deles acabaram até falhando. Eles não cumpriram com o que eles tinham prometido, pelo menos no primeiro momento, para a sorte dos japoneses. Lembrando que tanto China quanto os Estados Unidos, eles estão deslocando frotas cada vez mais para essa região, porque sabe que o problema está muito grave ali, tá? A Coreia do Norte, ela alega que esse monte de disparo que vem acontecendo, a possibilidade de fazer um teste nuclear que não realiza desde 2017, está muito ligado aos exercícios conjuntos que os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul fazem, ameaçando a existência da Coreia do Norte. Então a Coreia do Norte alega que é só exercício de defesa que eles estão fazendo. E claro que existe uma relação também com China, com Rússia. Os Estados Unidos, por exemplo, ele está acusando a Coreia do Norte de fornecer armamento para a Rússia durante esse conflito, né? E os três países, na verdade os dois, né, Coreia do Sul e Estados Unidos, eles lançaram uma nota oficial garantindo que qualquer tipo de uso de armas nucleares, de testes que forem feitos, isso vai ser retaliado com o fim da existência do Kim Jong-un. Foi bem claro, a gente vai eliminar o Kim Jong-un, tá? Uma ameaça, claro, à Coreia do Norte. A Coreia do Norte fala que só vai cessar os ataques quando tiver o fim dos exercícios militares. Na verdade, pelo contrário, os Estados Unidos, que estava finalizando por agora os exercícios, ele prolongou por toda essa confusão que vem acontecendo entre Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O que a Coreia do Norte ela vem tentando fazer, além de, claro, afastar esses exercícios militares, penso eu, tá? Aí estou especulando, sai do campo da informação, entra no campo da especulação. A Coreia do Norte ela está atravessando uma grave crise econômica, isso é fato, tá? O apoio que tinha da China continua existindo, mas é muito menor do que já foi no passado, e algumas dificuldades em relação à produção de alimentos, em relação ao espalhamento da Covid, enfim, geraram algumas complicações na Coreia do Norte. Penso eu que o que a Coreia do Norte está querendo fazer é chamar atenção e tentar, através do uso da força, a possibilidade do fim de algumas sanções econômicas. Não penso que esse tipo de atitude é o mais inteligente por parte da Coreia do Norte, tá? Isso só vai gerar uma escalada ainda maior da violência. E para finalizar o nosso vídeo,
Uma notícia que me pegou bastante de surpresa, tá? Eu comecei a ver pela manhã alguns vídeos, né, em canais de Telegram assim espalhados. Eu adoro. Eu sempre me informo também pelo Telegram, que tem muita coisa, muita fake news, mas muita coisa assim que primeiro surge nesses canais, principalmente canais oficiais aí, né? E algumas imagens passando de ucranianos avançando sobre Kherson, e inclusive na capital administrativa ali do território de Kherson, a bandeira da Rússia foi abandonada. Foi abandonada, pessoal. A gente sabe que em Kherson, o rio de Dnipro, que é um rio importante, né, que corta a Ucrânia, ele mais ou menos marca ali o que era Kherson dos russos e Kherson dos ucranianos, e que a Ucrânia estava avançando em posições importantes. A Rússia foi recuando, foi evacuando ali o território, tirou cerca de 70 mil civis que ali moravam, mas até a parte administrativa ser tirada, com a bandeira da Rússia ser abandonada, uma conquista tão fácil assim de Kherson, até o prefeito local falou, olha, a gente reconquistou a sede administrativa aqui do nosso território. Por que será que os russos fizeram isso? Porque eles estão tão fracos frente aos ucranianos? Porque os ucranianos realmente estão retomando posições? E aí que, de novo, né, a gente sai da informação e vai para a especulação, o que a gente pode tentar analisar aqui, tá? Eu acho não existe nenhum tipo de comprovação, mas pegando toda a lógica existente, os Estados Unidos ele garantiu que militares sem a presença do Putin estavam discutindo o uso de armas nucleares. Se é fato ou não, vamos, pelo menos aqui na nossa conjuntura, acreditar na palavra dos americanos, tá? A Rússia vem acusando, inclusive, a participação importante do Reino Unido e da Ucrânia no desenvolvimento ali, tanto em ataques da Crimeia, que é território russo, se a Rússia for atacada, vai responder com armas nucleares. E há posições também do Nord Stream, que o Reino Unido fez ataques, que a Ucrânia fez ataque e tal. Está, inclusive, falando que a Ucrânia está desenvolvendo bombas sujas, que contém ali uso de material radioativo e que isso pode ser algum tipo de ataque de bandeira falsa. Toda essa conjuntura, evacuando os civis ali da posição de Kherson, será que os russos estão planejando realmente tacar uma arma nuclear, tacar uma bomba nuclear no território de Kherson, por isso abandonar essa localidade? O que você especula? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. E para finalizar também, pessoal, a Rússia, é uma notícia positiva, né, pelo menos em curto prazo, a Rússia ela voltou para o acordo de grãos, que tinha sido suspenso justamente por conta dos ataques à Crimeia e também pela descoberta, segundo a Rússia, que o Reino Unido estaria envolvido nos ataques ao Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Segundo a Rússia, tem um áudio ali em que a Liz Truss fala "It's done", assim, ou seja, está feito, né? Assim que ocorre a explosão no Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Bom, a Rússia ela voltou para esse acordo, forte pressão da ONU, da Turquia, mas ela pede duas coisas. Primeiro, para que seja investigado o Reino Unido, para ver se efetivamente ele teve uma participação mais forte ali no atentado Nord Stream 1 e Nord Stream 2, tá? E também pede para que o acordo seja cumprido, porque o acordo era, eu deixo a Ucrânia realmente exportar ali os seus produtos e chegar até o porto de Odessa, mas você deixa eu também exportar os meus fertilizantes e negociar com o mundo. Com as sanções que são praticadas, com os bloqueios que são praticados, só a Rússia vem cumprindo, segundo o Putin, com a sua parte no acordo, e não o mundo ocidental. Será que as exigências vão ser cumpridas por parte da ONU, por parte do mundo ocidental? É esperar para ver. Belezinha, pessoal? Deu para entender os principais contextos que rolaram no mundo? Se vocês curtirem, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.